Olá, irmãos, graça e paz, seja bem-vindo a este canal de estudo. Eu sou o pastor Wagner Dionísio, né? E você é muito bem-vindo aqui. Talvez você estava procurando um vídeo aí no YouTube, né, sobre o tema relacionado a essa aula, e aí caiu aqui no nosso vídeo. Fique conosco, né? É um canal direcionado ao estudo da palavra do Senhor, né? As nossas escolas bíblicas, nós somos da Igreja do Nazareno, em São José do Rio Preto e também em Monte Aprazível, né? Nós temos também uma comunidade lá. Então é uma aula direcionada aos nossos membros e você também que está aqui no YouTube procurando mais conhecimento da palavra de Deus, você é muito bem-vindo aqui, fique conosco. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens, né? São 4 aulas sobre a vida do rei Davi, né? Um homem aí segundo o coração de Deus. Um homem citado mais de 1000 vezes aí na Bíblia. O nome Davi é citado mais de 1000 vezes. Então é sobre esse homem que nós vamos aprender hoje. É sobre esse homem que nós vamos começar a falar nessa aula e também nas próximas 3 aulas. Eu quero poder orar. Feche teus olhos. Pai, obrigado por mais essa semana. Obrigado por mais esse dia de aprendizado, de conhecimento. Obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor usa esse canal para falar com os teus filhos, também para falar comigo, que busquei o conhecimento, busquei estudar essa aula de hoje para poder passar para a tua igreja. Me usa como teu instrumento, Senhor, em nome de Jesus, que a tua igreja, que os teus filhos possam adquirir o conhecimento da palavra através dessa aula de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós estávamos então num período aí de 1 mês e algumas semanas de férias e hoje nós estamos retornando então para o segundo semestre desse ano de 2026 para as escolas bíblicas. E nós vamos então começar esse semestre com essa série de aulas. São 4 aulas sobre a vida do rei Davi. Nós já falamos sobre o crescimento da igreja, a história da igreja. Nós falamos também sobre a vida do apóstolo Paulo. Também no ano passado tratamos sobre as parábolas de Jesus, falamos sobre os últimos dias de Jesus, sobre a Páscoa. Podemos falar também sobre o panorama bíblico. Tudo isso você pode encontrar no nosso canal aí, procurando os vídeos. Você vai conhecer. E hoje então nós vamos falar sobre esse homem, o rei Davi, o homem considerado na Bíblia aí segundo o coração de Deus. Olha que profundo isso, né? Nós vamos entender sobre um homem que errou, sobre um homem que pecou, sobre um homem que também caiu e mesmo assim ele continua sendo chamado de um homem segundo o coração de Deus. Imagina você ter esse coração, né, a ponto de ser conhecido como homem, como uma mulher, segundo o coração de Deus. Vamos aprender algumas características de Davi, né? Vamos trazer para a nossa vida alguns ensinos. Bom, vamos lá. A princípio, nós vamos começar com a aula de número 1. O nome é Deus vê o coração, né? Então, esse é o título da nossa aula de hoje. E a história começa quando o povo de Israel estava... eu vou falar um pouquinho antes da história de Davi, só para dar contexto, né? O povo de Israel, então, ele vive uma teocracia. Nós já aprendemos isso nas aulas de panorama bíblico. O que é teocracia? Não existia um rei, não existia uma pessoa, um humano, que governava aquele povo. Os outros países, né, os outros reinados, né, existia um homem que governava. Então o Egito tinha lá o faraó, as outras nações tinha alguém que governava, né? O povo de Deus não. O povo de Deus não tinha um homem, né? O povo de Deus era guiado por Deus, por isso que se diz teocracia. Então existia sim um líder, né? Como Moisés foi um tempo, como Josué foi outro tempo, mas o governo era o governo de Deus. Por isso, teocracia. Bom, passado esse período, então, nós entramos no período dos juízes, né? Onde alguns homens, por determinado tempo, então não era rei, não era escolhido pelo povo, não era escolhido por meio de votação ou aclamação do povo, não. Deus levantou homens e também mulher, porque teve juíza também, para governar o povo dele durante um determinado momento, um determinado tempo, né? Alguns governaram alguns anos, outros um pouco menos tempo, mas foi o período chamado juízes, não tinha rei. Aí então o povo de Israel começa a querer um rei, porque eles começam a dizer, olha, a nação X, os filisteus, que eram inimigos dele, né? O maior inimigo do povo nessa época eram os filisteus,
tinha rei, né? O povo tal, a nação tal tem rei, a outra nação também tem rei. Por que nós não temos? Eles começam a pedir ao profeta, que era quem estava representando o povo na época, começa a pedir um rei. Então, surge ali então o rei Saul, que foi o primeiro rei escolhido por Deus, inclusive, tá? Saul foi escolhido por Deus, o primeiro rei do povo de Israel. Então agora começa aqui uma monarquia, né? Começa o império, o governo de um homem, né, que governava ali todo o povo, comandava todo o povo de Israel. E Saul foi escolhido por Deus durante um bom tempo. Ele governou de forma justa, governou de forma a obedecer à vontade de Deus, mas por uma sucessão de desobediência, uma sucessão de erros, e é importante dizer aqui, erros sem arrependimento, tá? Porque o que fez Saul cair, né, o que fez Saul ser desaprovado por Deus não foi os erros, porque Davi cometeu erros iguais ou talvez maiores do que o erro de Saul. O problema de Saul não foi cometer erros. E outra, Saul não foi desaprovado por conta de um único erro. Foi uma sucessão de erros sem arrependimento, tá? Uma qualidade que nós vamos ver aqui em Davi, depois nas próximas aulas, é que Davi errou. Davi errou feio, gravemente, né? A ponto de se envolver com homicídios, né? A ponto de se envolver com traições. Porém, Davi tinha um coração inclinado a se arrepender. Por isso, foi o homem conhecido como o coração segundo a vontade de Deus, né? O homem segundo o coração de Deus. Porque, não porque ele não errava, mas porque ele errava, mas o seu coração, quando confrontado com a verdade, quando confrontado com a correção de Deus, se enchia de arrependimento. Isso agradava o coração de Deus. E isso que agrada o coração de Deus nos dias de hoje. Bom, então, aqui o povo está vivendo então a monarquia, já o governo de Saul. Saul começa a ser desaprovado por Deus e Deus então decide levantar um homem segundo o coração dele. E ele diz assim, ó, o texto está lá no primeiro livro do profeta Samuel, se você puder abrir comigo. É aqui que nós vamos estudar, deixa eu ver, colocar o nosso cronômetro aqui. 1 Samuel, capítulo de número 16, diz assim, ó, disse o Senhor a Samuel, até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem enviar-te a Jessé, o belemita, dentre os seus filhos, me tenho provido de um rei. Então o Senhor chega para o profeta Samuel, fala, Samuel, olha, para de ter pena de Saul, Saul me desagradou. Saul, então, por uma série de erros, já a minha unção não está sobre ele, agora você unge, então, o teu vaso de azeite, vai na casa de Jessé, que era um homem, um belemita, e lá você vai encontrar, no meio de Jessé, dentre os filhos de Jessé, um rei para o meu povo. E aí, então, Samuel faz isso, vai até a casa de Jessé, conversa com Jessé e fala, olha, eu vim ungir para o povo de Israel um novo rei, e está entre os teus filhos esse rei. Jessé então chama ali os seus filhos, Jessé tinha vários filhos, e ele chama os seus filhos para ser apresentado ali para o profeta Samuel. Porém, ele não chama Davi, Davi era o seu filho mais novo, né? Olha só o que a palavra diz, versículo 4. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, que é onde morava então ali Jessé, os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo e perguntaram, é de paz a sua vinda, né? Eles queriam saber, olha, o profeta veio em paz, e respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé, os seus filhos, e o convidou para o sacrifício. Entrando ele, Samuel viu a Eliabe e pensou, certamente está perante o seu ungido. Pois o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Está aqui o tema da nossa aula, né? O Senhor vê o coração. Então, Samuel vai até a casa de Jessé, chama os filhos de Jessé e começa então a apresentar os seus filhos, desde o mais forte, né, aquele mais formoso, para ser um rei. Afinal, um rei, né, segundo a visão de Samuel, precisava ser alguém de aparência, alguém forte, porque o rei era aquele que estava na frente das batalhas. E aí então Samuel imagina, olhando para Eliabe, e fala, olha, esse é o rei, eu estou diante do rei. E aí o Senhor fala no coração de Samuel, Samuel, não se atente para a aparência, porque eu, Senhor, não vejo como você vê.
né? Então chamou Jessé e ele falou, ó, você tem mais filhos? Né? Samuel começou a perguntar, você tem mais filhos? E ele começou a chamar um por um. Então Samuel chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, nem tampouco escolheu o Senhor. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. O Senhor não escolheu nenhum desses. Assim perguntou Samuel a Jessé, acabaram os teus filhos? E respondeu Jessé, ainda falta o menor, que está apacentando ovelhas. Disse Samuel, manda chamá-lo. Nós não assentaremos à mesa antes que ele chegue. Então mandou buscá-lo e fez entrar, e ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge a este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então aqui acontece a unção de Davi, a escolha de Davi. Davi era o menor da sua casa. Davi, ele era alguém que não foi nem escolhido pelo seu pai, né? Quando Jessé fala, chame os seus filhos, ele chama todos os filhos menos Davi. Então nem o seu pai, vamos usar o linguajar de hoje, botava fé em Davi. Nem o seu pai confiava em Davi, né? Davi estava lá cuidando das ovelhas, a palavra diz ovelhas malhadas, né? Ovelhas aquelas que tinham algum tipo de marca, de mancha, que tinham um menor valor, né? Davi estava lá cuidando disso. Então observa, o ano era aproximadamente 1050 a.C., né? O povo deixou de ser governado pelos juízes, como nós já falamos. Saul começa a governar, Saul é desaprovado por Deus, Deus escolhe então unge Davi, segundo os critérios dele e não segundo os critérios humanos, né? E aí então, agora Davi é o rei ungido, né? Não é o rei de fato ainda, porque passa-se alguns anos para ele se tornar o rei de fato, aliás, muitos anos, né? Há um longo tempo, uma longa janela de espera a partir do momento que Davi é ungido até Davi tomar posse, mas agora Davi era o rei ungido, né? O rei por direito, não era o rei de fato ainda, mas era o rei segundo a vontade de Deus. Bom, agora observa que algo vai acontecer. Davi volta para as malhadas, Davi tem a unção de rei, porém Davi não sai daquela unção para o palácio. Davi sai daquela unção e volta para o pasto. Ele volta para as malhadas, ele volta para vencer o leão, porque Davi enfrentou o leão para defender as ovelhas. Davi enfrentou o urso para defender as ovelhas, né? Ele volta para lá, então ele já tinha uma promessa, ele já tinha uma palavra, ele já tinha uma unção, porém ele volta a fazer aquilo que ele sempre fazia. E olha o que nós aprendemos do tempo da tua promessa. Deus fez promessa para você, Deus fez promessa para mim, mas do tempo da promessa até o tempo do cumprimento dessa promessa, queridos, há um processo, há um tempo. Há, quem sabe, dezenas de anos aí, porque para Davi foi dezenas de anos. Né? Dezenas não, uma dezena, né? Porque passou ali 15 anos, né? Aproximadamente de 15 a 20 anos demorou para que Davi assumisse, de fato, ser o rei de Israel, né? Então observa que há um tempo de preparação, e a preparação, às vezes, ela é difícil, né? Ela faz alguns de nós duvidar. Poxa, será que Deus não errou? Poxa, será que eu mesmo fui escolhido? Será que às vezes nós não questionamos a promessa que Deus fez para nós por conta daquilo que estamos vivendo? Porque nós ouvimos a voz de Deus, entendemos que Deus fez promessa para nós, mas a promessa não se cumpre. Mas porque para a promessa se cumprir há um tempo de preparação. A palavra diz que Davi, ele estava no campo enfrentando a rejeição, porque ele tinha a unção de rei, porém ele ainda foi rejeitado pelos seus irmãos. Porém, Davi ainda estava lá enfrentando os perigos do pasto, né? Cuidando ali das ovelhas, lutando com o urso, com o leão, como a palavra vai dizer, né? E aí então acontece que o povo de Israel está em guerra. Os filisteus, que era o maior inimigo do povo de Israel nessa época, invade ali Israel. E durante 40 dias um homem chamado Golias, né? O maior guerreiro do exército dos filisteus, começa a afrontar aquele povo. Começa a querer guerreiros para guerrear contra ele, né? Então todos os dias ele vai lá e fala, não tem guerreiro aqui em Israel para guerrear comigo? E os filhos de Jessé, que eram guerreiros, estavam lá
com o exército de Israel para guerrear, né? Porém, não se tinha alguém à altura de Golias. A altura, eu não falo de altura mesmo, de estatura, mas a altura não tinha ninguém preparado para lutar com Golias, né? Golias, a palavra diz que era um gigante, trata ele como um homem de grande estatura, né? Os filhos de Anak, a palavra vai dizer sobre esses descendentes de gigantes, né? Os Refaíns e os Anaquins, né? Que media aproximadamente 6 côvados e 1 palmo, que é em cerca de 2,60 metros a 3 metros de altura. Era mais ou menos a altura de Golias. Davi tinha aproximadamente, né, segundo aí estudos, 1,60 metros. Então imagina que Golias era o dobro da altura de Davi. Olha só, então o povo está guerreando. Davi, ele obedece à voz do pai. Olha, vai lá e leva alimento para os teus irmãos, né? Leva um pouco de alimento para os teus irmãos. Quando Davi chega, Davi não tinha sido escolhido para a guerra ainda. Lembrando que Davi era o menor da sua casa. Quando Davi chega lá, o povo de Israel está ali sendo afrontado pelos filisteus. E aí então Davi vê todo aquele movimento, vê que ninguém consegue enfrentar aquele Golias. Ele pergunta: o que está acontecendo? Olha, está acontecendo é que os filisteus estão afrontando o povo de Israel, o povo de Deus. E aí ninguém consegue enfrentar esse gigante Golias. Tem um homem ali muito alto, muito poderoso, e todo mundo está com medo de enfrentar ele. E aí então tem aquela frase conhecida de Davi, né? Que Davi diz assim: quem és tu, ó incircunciso, para enfrentar, para afrontar o exército do Deus vivo, né? Nós ouvimos aí essa frase nas pregações, mas antes de falar essa frase, eu quero te chamar a atenção para algo. Nós estamos numa escola bíblica, né? E eu gosto muito de dizer isso, de aprender sobre isso, né? Olha só, antes de falar isso, né? Que é muito bonito essa frase de Davi: quem és tu, incircunciso, para enfrentar, para afrontar o exército de Deus vivo. Davi chega para aqueles homens e ele faz uma pergunta. Olha só a pergunta que ele faz. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Olha só o que diz. Desculpa, versículo 26, a partir do versículo 17 começa a dizer que Davi foi lá levar comida, né? Levar queijo. Aí no versículo 26 diz assim, ó: perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: o que farão ao homem que matar este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? E aí depois ele vai dizer quem é este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo. Observa que Davi faz uma pergunta. Ele fala: olha, quem matar Golias vai ganhar o quê? O que vão fazer ao homem que matar Golias? Olha só o que Davi está nos ensinando, né? Sobre, com essa pergunta. Davi era um homem que tentava entender algo antes de agir. Então olha o que nós podemos aprender. Antes de agir de forma emocional, né? De forma a agir, a não pensar. Davi não, ele falava: peraí, calma aí. O que vão fazer ao homem que derrotar esse gigante? Outra coisa que Davi nos ensina, né? Davi enxerga oportunidades quando outros vê problema, porque aqui disseram para Davi: olha, quem derrotar Golias vai ganhar riquezas, o rei vai encher de riquezas, o rei vai dar a mão da filha dele, então quem matar Golias vai casar com a filha do rei, e toda a sua família vai ser isenta de impostos. Então eram 3 coisas: ele ia ganhar riquezas, ele ia casar com a filha do rei, e também a sua família ia ser isenta dos impostos que se pagava naquela época. Observa que Davi, ele vê uma oportunidade onde vários estão vendo o problema. Esse é o diferencial do homem que tem direção de Deus. Esse é o diferencial do homem que é guiado pela vontade de Deus. Davi olha para aquele problema, todo mundo só via um gigante. Davi, ele encontra uma oportunidade. Peraí, o que nós podemos ganhar com isso? O que eu posso ganhar com isso, né? Outra coisa que Davi nos ensina: ele queria saber qual era o propósito antes de entrar numa batalha. Será que eu e você medimos o tamanho da batalha antes de entrar nela? Será que nós entendemos por que eu estou lutando essa luta? Né? Porque muitos de nós nos pegamos lutando algumas batalhas de forma desnecessária. Né? Tem batalhas sim que nós devemos lutar, elas são necessárias,
Mas tem batalhas, querido, que às vezes nós entramos sem propósito nenhum. Às vezes pegamos problemas que não é nosso. Às vezes pegamos problemas que às vezes é nosso, mas não é o momento de lutar ele agora. Nós podemos lutar esse problema mais para frente. A palavra diz, já basta a cada dia o seu mal, né? Então, tem lutas que nós devemos sim lutar elas no momento presente, mas tem lutas que nós podemos deixar para lutar depois. Vamos resolver isso primeiro, lutamos depois. Mas muitas vezes nós entramos numa batalha sem saber o propósito. Porque, deixa eu olhar o nosso cronômetro aqui. Por que estamos lutando essa batalha? Por que estamos passando por isso? Davi tentou entender qual que é o propósito disso. Porque o povo de Israel passava por afrontas, passava por lutas. Essa sim foi uma das maiores desta época, né? Mas Davi queria entender. Outra coisa que Davi nos ensina, Davi tinha visão de solução. Ele queria resolver o problema. Ele olha para aquela situação que para muitos era caótica, era problemática, ele olha e fala, peraí, vamos solucionar isso, vamos resolver isso. Alguns usam essa frase de Davi querendo mostrar que o único intuito de Davi era financeiro. Não era. Não era. Davi, tanto que o que vem depois vai mostrar, né? A parte B do versículo 26 diz assim, quem é este circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então, o propósito maior era fazer com que aquilo se acabasse. Porém, ele podia sim entender por que eu vou entrar nessa batalha. Então fica aqui o aprendizado para nós, né? Então, o propósito maior de Davi era acabar com o sofrimento do seu povo. Propósito maior, mas ele também tinha coisas que ele podia entender, né? Ele podia ver por que eu vou entrar. E aí, então, ele decidiu entrar, né? O maior erro das pessoas, né? Que as pessoas olhavam e faziam uma pergunta errada. As pessoas olhavam e viam quão grande é Golias, né? Nossa, Golias é muito grande. E Davi sim viu que Golias era grande, mas ele também pensou, olha, o que nós podemos ganhar com isso? O que eu posso ganhar com isso? O que eu posso fazer? Qual é o propósito? Então é isso que Davi nos ensina. Outra coisa que Davi nos ensina, a palavra diz que Davi pegou 5 pedras. Olha só o que diz a palavra no versículo de número 40 do capítulo 17. Então, tomou Davi o seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas no ribeiro, pôs-la no alforje de pastor que trazia e, lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. Olha isso, olha o que Davi nos ensina aqui. Uma só pedra foi o suficiente para que Davi matasse Golias. Uma só pedra. Davi podia ter pegado uma só pedra. Por que Davi pegou 5? Davi não tinha falta de fé. Se eu errar uma, eu tenho outra. Não foi falta de fé, querido. Davi não está nos ensinando aqui a ter uma pequena fé. Olha, eu preciso de 5 oportunidades. Deus precisa de 5 chances, né? Porque vai que Deus erra a primeira, vai que Deus erra a segunda. Deus não erra, querido. O que Davi está nos mostrando aqui é ser prudente, é ser pé no chão. Davi, ele confiava demais em Deus, por isso que ele entra nessa batalha. Mas ele era prudente. Ele pegou 5 pedras, porque no coração dele ele falou, se eu errar a primeira, eu tenho a segunda. Se eu errar a segunda, eu tenho a terceira. Deus não precisava de 5 oportunidades. Deus precisava apenas de uma oportunidade. Porém, Davi, como homem, era prudente. Então ele está nos ensinando aqui, olha, nós precisamos ser prudentes. Não é falta de fé não, querido. Né? Algumas pessoas vão falar, você está com falta de fé, porque alguns pastores, né, olham para o caixa da igreja e vê o caixa da igreja baixando, né, e aí começa a tomar decisões para gastar menos. Talvez alguém pode olhar e vai falar, nossa pastor, mas você tem falta de fé, não é Deus que cuida da obra? Não, é Deus que cuida da obra sim, mas nós precisamos ser prudentes. Talvez aí na sua casa você passa por isso, né? Talvez você comece a tomar decisões por prudência em alguma decisão, em algumas situações, e as pessoas olham, filho, você está com falta de fé. Não, não é falta de fé, eu sei que Deus vai fazer, mas o mínimo que eu posso fazer é ser prudente, né? Isso não demonstra uma falta de fé. Então o Davi está nos ensinando isso. Davi precisava só de uma pedra, e precisou só de uma pedra, mas ele tinha outra chance, se fosse necessário, ele estava sendo prudente. Então Davi também nos ensina isso, né? Bom, uma curiosidade aqui para nós, tá? Golias desafia o povo de Israel durante 4 dias, isso está lá no versículo 16, 40 dias, perdão, está lá no versículo 16 do capítulo 17, 40 dias. Na Bíblia, o número 40 frequentemente representa prova, preparação e teste. Exemplos, né? Foram 40 dias de dilúvio, apesar de demorar mais de um ano para as águas baixarem, mas foram 40 dias de chuva.
no tempo de Noé. Depois foram 40 anos no deserto, de novo o número 40. Depois 40 dias de Moisés no Sinai, quando Moisés sobe lá para falar com Deus, né, para ver o que Deus tinha a fazer pelo povo. Ele passa 40 dias de jejum, ele fica 40 dias ali no Sinai. Depois o próprio Jesus, né, quando ele vai para o deserto, ele passa 40 dias de jejum. Então observa que esse número 40, ele está ligado à prova, à preparação e à teste, né? Então enquanto todos viam um gigante, os soldados viam derrota, Davi viu uma afronta contra o povo de Deus. E a pergunta de Davi não foi quanto ele mede, mas foi: quem é este circunciso para afrontar o exército de Deus vivo, né? E aí então nós vemos aqui que a vitória pertence ao Senhor, né? Davi, ele rejeita a armadura, o povo ali quer colocar armadura em Davi, né? Quer colocar a armadura que não era de Davi, era de Saul, mas Davi então decide que não vai usar aquela armadura e ele vai somente com aquela funda. A funda era, eu vou colocar na tela aqui, ó, vamos lá, dá uma olhada aí como era a funda. Eu separei uma imagem aqui, olha só essa imagem aí, tá vendo? Isso é a funda, é uma espécie de estilingue, né? Porém, não tem aquela forquilha, né? É um pedaço de couro com as tiras, e aí coloca-se a pedra, roda essas duas tiras, e quando já está numa velocidade legal, solta-se uma das tiras, a tira se abre e a pedra sai do meio desse couro, né? Então isso é a funda. Então Davi vai lá e atira a funda, roda a funda, né? E a pedra vai então, acerta na testa de Golias, derrotando o gigante. Olha só, o que eu aprendo com essa situação de Davi ter rejeitado aquela armadura de Saul. Imagina só que a armadura de Saul era rei. A armadura de Saul devia ser, sei lá, se não a melhor, uma das melhores da época, né? Porque era um rei, né? Devia se preparar o melhor para o rei, a melhor proteção para o rei. E Davi, ele rejeita aquilo que é muito pesado, é desajeitado. Saul tinha um outro tamanho, então a armadura não fica legal em Davi. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que algumas batalhas que nós precisamos enfrentar, nós vamos precisar enfrentar com as nossas próprias ferramentas. Às vezes nós queremos pegar ferramentas dos outros, né? Armaduras dos outros, que é aquilo que deu certo para alguém, porque a armadura de Saul dava certo para Saul, mas para Davi não dava, né? Então o que nós aprendemos? Tem coisas, talvez, pastor, no seu ministério, que é para você. Não tente pegar a estratégia do outro, porque talvez você olhe uma igreja crescendo, ou o ministério, quero falar com você, líder de ministério, quero falar com você, professor de escola de ministério infantil, quero falar com você, líder de discipulado. Talvez você vê um discipulado dando certo, algum líder usando uma estratégia, mas aquela estratégia é para aquele grupo, aquela armadura é para aquela pessoa. Deus vai dar para você a sua própria ferramenta, a sua própria estratégia, né? É sim, se Deus falar para você, olha para o grupo X, está crescendo, use isso. Amém, mas não tente usar a estratégia do outro, porque aquilo é para o outro. Davi nos ensina isso aqui. Olha, essa armadura não foi feita para mim. Essa armadura foi feita para Saul. Eu vou com a minha própria ferramenta que Deus me deu. Qual é a minha ferramenta? A minha ferramenta é a funda. A minha ferramenta, talvez o teu argumento, a tua ferramenta, é mais simples que a do teu irmão, mas é aquela que Deus tem para você. Entende? Você que no teu trabalho também, às vezes Deus te dá ferramentas que você olha para o seu concorrente, olha, meu concorrente está fazendo isso. Eu não estou falando, querido, que nós não podemos observar o que Deus está fazendo ao nosso redor. Eu não estou dizendo que nós não podemos ficar atento às características do outro, né? Que nós não podemos pegar exemplo. Nós podemos pegar exemplo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você não fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Usar estratégias que Deus não deu para você, é só isso. Agora, se Deus falar, olha para o fulano de tal, pega o exemplo dele, maravilha, amém, é Deus que está dizendo. Até porque nós vemos exemplo na Bíblia de pessoas que usaram exemplos de outras estratégias que outros estavam usando e deu certo. Mas aqui, no caso de Davi, a armadura não era de Davi. Então vai ter momentos na sua vida que Deus tem para você as suas próprias ferramentas, né? Talvez você vai ver o outro fazendo coisas, mas Deus diz para você não. Para você, você vai fazer assim. O que dá certo
para você é isso. Então fique atento às ferramentas que Deus deu para você, né? A funda, ela não era um brinquedo, ela era uma arma militar, né? Pesquisadores estimam que uma pedra lançada por uma funda podia atingir velocidade superior a 100 quilômetros, causando impacto comparável ao de um projétil moderno de pequeno calibre, né? Era a ferramenta que Deus tinha dado. Talvez você olha para aquilo que Deus deu na tua mão e você fala, não, mas isso aqui eu não vou conseguir, né? Com essa, aquilo que Deus colocou na minha mão é muito pequeno. Pô, o que é pequeno diante da vontade de Deus? Né? Talvez você olhe para o seu negócio, você que é empreendedor, e os concorrentes são tão gigantes, né? E você fala, nossa, mas eu vou sucumbir diante dessa situação, porque, nossa, tem um gigante de concorrente perto de mim, e eu não tenho a ferramenta suficiente, né? Mas o que Deus te deu? Deus te deu essa empresa pequena que você tem hoje, usa ela. É a ferramenta que Deus te deu. Você tem uma palavra, usa ela, é a ferramenta que Deus te deu, né? Davi, ele não vence porque ele era habilidoso. Ele vence porque declarou, essa batalha é do Senhor. Então pega isso que Deus te deu, que talvez aos seus olhos parece pequeno, mas é com isso que Deus vai te dar a vitória, né? A aplicação prática é isso. O mundo valoriza a aparência. Deus valoriza o coração, desde lá da unção de Davi. Deus não olha para a aparência, ele olha para o coração. Até aqui o momento que Davi vence Golias. Eu imagino as pessoas olhando. Eu imagino aqueles soldados covardes do exército de Israel que não quis lutar contra Golias olhando. Davi vai só com essa pedrinha? Davi vai só com essa funda? Davi não vai colocar a armadura de Saul que foi proposta para ele? Né? Talvez as pessoas olham para você e falam, você vai vencer como? Com isso? Só com essa palavra? Você vai vencer só com essa empresinha? Você vai vencer só com essa situação, essa palavra? Você não está vendo que teu filho está descambando? Você não está vendo que tua filha está descambando? É só com essa palavra que você vai vencer? Queridos, declare como Davi declarou, essa batalha não é minha. Essa batalha é do Senhor, né? E aqui algumas curiosidades para a gente finalizar a aula, porque o nosso tempo já deu. Davi provavelmente tinha entre 15 e 20 anos quando enfrentou Golias. A Bíblia não informa a idade exata, mas essa é uma estimativa baseada no contexto, né? Estudiosos pesquisando tempo, data, contexto, entende que ele tinha entre 15 e 20 anos, ou seja, ele era bem novo, né? Outra coisa, outra curiosidade, Belém, que é onde ele morava, significa casa do pão. Séculos depois, Jesus, o pão da vida, nasceria na mesma cidade. Outra coisa, o óleo da unção, né, que foi derramado ali por Samuel sobre a cabeça de Davi, o óleo da unção simboliza a separação para Deus e a capacitação do Espírito Santo. Uma curiosidade. Outra coisa, outra curiosidade, após a unção de Davi, o Espírito Santo se apoderou dele. Já Saul passou a experimentar o afastamento desse favor especial da parte de Deus. E a última curiosidade que eu disse no começo da aula já, Davi, o nome Davi é mencionado pelo menos mais de 1000 vezes na Bíblia, sendo um dos personagens mais citados na Escritura. Nós vamos ver na próxima aula, querido. Davi errou feio. Davi errou algumas vezes, muito. Davi teve seus erros, foram uma sequência de erros. Né? Errou com uma traição, nós vamos ver na próxima aula. Depois errou com um homicídio, a culpa de um homicídio. Só que Davi tinha algo que impressionava, impactava o coração de Deus. Quando confrontado com a verdade, Davi se enchia de arrependimento. Conclusão, né, dessa aula. A história de Davi começa antes do trono. Ela começa em um campo entre ovelhas, onde Deus moldou seu caráter. O Senhor escolheu o filho que ninguém lembrava, preparou no anonimato e o capacitou para enfrentar o inimigo que parecia invencível. O princípio central da aula permanece atual. Deus continua olhando o coração antes de confiar grandes responsabilidades. Então, Deus tem um tempo de preparação para mim. Deus tem um tempo de preparação para você. Espero que o Espírito Santo use essa aula para te ensinar coisas, né? Uma história maravilhosa de um dos homens mais falados da Bíblia, o homem segundo o coração de Deus, tem muito a nos ensinar. Que você fique com esses ensinamentos. Tá bom, queridos? Até a próxima aula. Deixa eu orar por você, por mim. Deixa eu orar pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa semana. Senhor, obrigado. Obrigado por essa aula. Obrigado que o Senhor nos deixou exemplos na Tua palavra, que nós podemos trazer para os dias de hoje, podemos aprender.
Senhor, que o Teu Espírito Santo possa fixar agora na mente e no coração dos meus irmãos os aprendizados que o Senhor tem para nós, para nossa casa, para nossa vida, em nome de Jesus. Pai, nos dê uma semana abençoada. Abençoa, Senhor, Pai, aquele que me vê, que me ouve. Abençoa a casa de cada um, Senhor. Que nós tenhamos uma semana cheia de paz, cheia de graça e cheia do Teu favor. Que o Senhor nos capacite, assim como capacitou Davi, para enfrentarmos os nossos Golias. Cada um de nós tem as suas dificuldades, os seus medos, os seus anseios, os seus próprios problemas. Problemas reais, Senhor. Problemas reais que enfrentamos no dia a dia. Golias que muitas vezes vêm nos afrontar. Mas que nós possamos olhar para esses problemas e, assim como Davi, ver oportunidades. Que nós possamos olhar para esses problemas e dizer para eles: problema, quem é você para enfrentar, para afrontar eu, que sou exército do Deus vivo, e que nós tenhamos fé suficiente para derrotar as nossas batalhas, para vencer as nossas batalhas dia a dia, não na nossa força, não na nossa habilidade, mas no poder do Senhor que está em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus. Comente aí, compartilhe essa aula, curta essa aula e Deus vai usar a sua vida para falar com alguém, para ser instrumento na vida de alguém. Envia aí, compartilha com alguém em nome de Jesus, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau e até a próxima aula.